Muito bem, meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo 2. Salmo 2. Eu farei a leitura do Salmo 2, são 12 versos, e você vai acompanhar aí silenciosamente a leitura que farei. A minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque com a sua Bíblia aberta, acompanhando a explicação do texto, eu acho que você terá um proveito maior, penso eu. Então ouça com atenção, com alegria, com interesse, com fé, a leitura, que é a leitura do texto sagrado, inspirado por Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse é o texto. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê uma boa compreensão dessas coisas que acabamos de ler. Senhor, o povo que se reúne aqui é o teu povo. A palavra que temos diante de nós é a tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. Portanto, nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Mostra-nos a tua glória nas páginas da Escritura. E que ao contemplar a tua glória nas páginas da Bíblia, nós mesmos sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Eu perguntei a uma inteligência artificial quem é hoje o homem mais poderoso do mundo. A inteligência artificial pensou. Daí a pouco ela me respondeu dizendo que a minha pergunta é complexa, e que dependeria do critério a ser adotado, mas
ela demonstrou boa vontade comigo e disse: eu vou lhe oferecer uma lista aqui de poderosos do mundo. Topo da lista, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Em seguida, Xi Jinping, presidente da China. Terceiro da lista, Vladimir Putin, presidente da Rússia. E ela explicou para mim, a inteligência artificial: olha, esses nomes aí foram selecionados com base no fato de que esses homens governam nações que possuem grande poder econômico, possuem grande poder político e possuem grande poder militar, bélico. Então, com base nesses critérios, ela disse: eu acho que esses aí são os homens mais poderosos do mundo no momento. Irmãos, eu estou dizendo isso porque o Salmo 2 fala de um homem que governa todas as nações do mundo. A respeito de quem o Salmo 2 está falando? Quem é esse rei? A respeito de quem o Salmo 2 fala, chamando-o de o ungido do Senhor. Uma das dificuldades de interpretar um salmo é que nem sempre a gente tem informações a respeito do contexto em que ele foi escrito, quem foi o seu autor, em que condições ele foi produzido. Mas os cristãos do primeiro século atribuíram a este salmo um caráter messiânico. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 25, nós temos o registro de uma oração feita pelos crentes do primeiro século. E naquela oração, eles mencionam este salmo como sendo de autoria davídica, salmo de Davi, e relaciona este salmo com Jesus Cristo. Portanto, nós não precisamos ter dúvidas, mesmo que esse salmo tenha sido escrito numa situação específica, a respeito de um rei específico, quem sabe o próprio Davi, não há dúvidas que ele também é um salmo a respeito do reinado do Messias. Irmãos, durante séculos, o mundo viveu debaixo da expectativa da chegada de um rei messiânico. Os profetas, nos dias do Antigo Testamento, deram muitas pistas a respeito desse rei que estava para vir. Por exemplo, cerca de 700 anos de Jesus nascer, Isaías escreveu o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma pista. Quem é esse rei que terá sobre os seus ombros o governo do mundo, chamado de príncipe da paz? Uma pista. Várias pistas foram dadas, não é? Outro profeta diz: olha, ele vai ser descendente de Davi, é da linhagem de Davi. É a expectativa messiânica, é a esperança de Israel. Miqueias, também cerca de 700 anos antes, deu uma pista a respeito do local em que ele nasceria. Miqueias disse: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel.
cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias diz: olha, Belém, você é uma vilazinha sem muita importância, aquele tipo de lugar que não tem, só nos melhores mapas que a gente encontra, mas aí vai nascer o rei messiânico. Então, o mundo vivia nessa expectativa. E quando Jesus nasceu lá em Belém, Herodes tentou eliminá-lo por ciúme, por medo, porque era o rei esperado. Ele tentou eliminá-lo. E depois, Jesus já estando em idade adulta, João Batista conclamou o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. O rei messiânico já estava entre eles. E depois o próprio Senhor Jesus disse que os milagres que ele operava, sobretudo a expulsão de demônios, era uma evidência de que o rei anunciado estava entre nós. E mais tarde, depois da sua morte, da sua ressurreição, Jesus Cristo disse com todas as letras aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu costumo dizer que esse foi o discurso de posse do rei Jesus. Esse é o discurso de posse. Estava colocando a faixa de governador do universo, não é? Toda a autoridade me foi dada. Os apóstolos depois interpretaram esses fatos para nós, articularam melhor esses fatos. Paulo, por exemplo, disse que Deus exaltou Jesus sobre todas as coisas, deu a ele um nome que está acima de todo nome, e que Deus fez isso para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o homem mais poderoso do mundo é Jesus Cristo. Onde ele está agora? Onde Jesus está? Encarnado. Ele continua encarnado. É um homem, Deus, mas que se fez carne. É o homem mais poderoso do universo. Ele está assentado à direita de Deus. Ele está no trono, governando o universo. É claro que esse reino, que já chegou, não pode ser percebido por todos. O próprio Jesus Cristo disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele está aí. Mas só os olhos desvendados pela graça reconhecem esse reinado e se submetem a ele, a esse governo. Então, meus irmãos, é deste reinado de Cristo que o Salmo 2 está falando. Então, vamos analisar o Salmo 2 para entender o nosso tempo, a nossa época e esse reinado de Jesus Cristo. Este salmo possui uma estrutura bem definida. Ele possui 3 estrofes e depois uma conclusão. Talvez na sua Bíblia você vai encontrar aí letras em negrito. Quando você vira aí letra em negrito no salmo, é a marcação da divisão das estrofes, ok? Então, veja bem, a primeira estrofe é composta dos versos 1 a 3. Nela,
o salmo está descrevendo a reação ao estabelecimento do reinado do ungido de Yahvé. Veja o que diz aí a primeira estrofe. Por que se enfurecem as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Então, nesta primeira estrofe, nós temos a revelação de que o reinado do ungido do Senhor enfrenta resistência. Ele já assumiu o governo, mas ainda há focos de resistência que precisam ser vencidos, não é? Então, a cena da primeira estrofe mostra os reis da terra enfurecidos. Parece que a reação de Herodes foi uma reação paradigmática, não é? Estão aí os poderosos da terra, os reis da terra enfurecidos. O verbo hebraico, que aqui é traduzido por enfurecer, tem a ideia de movimento, de agitação. Então, a ideia aí, a cena que é pintada nessa primeira estrofe, é uma cena assim de comoção violenta, uma agitação. É como se o salmista estivesse vendo na terra uma agitação, um burburinho. A imagem é de uma grande assembleia reunida, agitada na discussão de algum tema importante. Observe aí que o salmista diz também que eles imaginam coisas vãs. Ele vê então uma cena, uma multidão, uma grande assembleia reunida, imaginando coisas vãs, tramando algo. Essa é a ideia. Tramando algo, não é? Imaginando coisas vãs. E o que é que eles estão tramando? O verso 2 responde: eles estão tramando uma conspiração contra Yahvé e o seu rei messiânico. De fato, eles estão tramando uma rebelião. Veja o verso 3. Vamos romper os seus laços. Vamos sacudir de nós as suas algemas. Não nos submetamos a esse governo. Eles não querem se sujeitar à autoridade desse ungido que foi estabelecido. Então, esta é a cena apresentada na primeira sessão do Salmo. As pessoas estão se rebelando contra o Senhor, estão se rebelando contra o seu ungido. Há uma agitação na terra. Olhe agora a segunda cena. A segunda cena é descrita nos versos 4 a 9. O foco agora muda. Se na primeira cena o foco é o que se passa na terra, na segunda cena o foco é o que se passa no céu. E eu percebo aqui um contraste, sabe? Nessa mudança de cena. A primeira cena é marcada por agitação, mas a segunda cena parece ser caracterizada pela serenidade, pela tranquilidade. O verso 4 diz: aquele que habita nos céus dá risada, dá risada. O Senhor zomba deles. Ao descrever a primeira cena que nós já vimos, o salmista diz que eles estão imaginando coisas vãs.
nulas. Talvez isso explique a risada do Senhor. Talvez é por isso que o Senhor está zombando deles. O Senhor zomba da futilidade daquela rebelião, da tolice daquela rebelião, da futilidade daquela oposição. O Senhor aqui está como que desprezando o orgulho vaidoso e inconsequente dos seus opositores. O que fica claro aqui, irmãos, é que esse esforço para se rebelar, esse esforço para escapar da autoridade do ungido do Senhor, é um esforço inútil. Eles imaginam coisas vãs, inúteis, nulas. Imagine você com a sua criança lá na praia, brincando, e de repente você vê a sua criança lá, pegando um baldinho, vai lá no mar, enche o baldinho, corre e joga aqui. Aí volta lá, enche o baldinho lá e tal, joga. E a certa altura você pergunta: filho, o que você está fazendo? Vou esvaziar o mar, papai. Você já riu aí, tá vendo? Deu gargalhada. Imagina coisas vãs. Que nulidade, que tolice, que criancice, essa rebelião. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O Senhor ri deles. O Senhor zomba da nulidade desse esforço, daqueles que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas, irmãos, esta rebelião, esta conspiração, ela não é apenas inútil, ela é trágica. Seria cômica se não fosse trágica. Ela é trágica. Rebelar-se contra o Senhor e contra o seu ungido é como serrar o galho em que você está sentado, é fazer mal a si mesmo. Não foi isso que o Senhor disse para Saulo lá no caminho de Damasco? Saulo, meu filho, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, você está fazendo mal a si mesmo. Para de dar murro em ponta de faca, meu filho, renda-se, submeta-se, vai ser bom para você. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Percebe? Então, não é apenas nula essa conspiração, mas ela é também insana, ela é trágica. Conspirar contra o Senhor é conspirar contra si mesmo, é fazer mal a si mesmo. Irmãos, quando nos rebelamos contra o Senhor, nós estamos nos rebelando contra o sumo bem, contra o único que pode dar sentido e significado à nossa existência. Daí a insanidade desta conspiração. Então, talvez seja por isso que o Senhor ri. O Senhor zomba dos seus opositores. Além disso, essa cena descrita aí na segunda sessão, verso 4, ela pode sugerir que o Senhor está indiferente. A atitude do Senhor pode parecer uma atitude de passividade para com o que está acontecendo na terra. Mas o salmista deixa claro no verso 5, que não é bem assim. Veja o que diz o verso 5. O Senhor ri, mas na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Irmãos, a princípio pode ficar a impressão de que o Senhor não se importa com o que está acontecendo, mas isso não é verdade. O Senhor está apenas retendo a sua ira. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é assaz benigno. Então, durante esse reinado messiânico de Jesus, o Senhor está retendo a sua ira. Nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus.
o tempo do oferecimento da graça, o tempo da oportunidade. Mas haverá um tempo quando o Senhor manifestará a sua ira e o seu furor. No verso 6, o salmista registra o que ele ouve da boca de Yahvé. Olha o que ele diz no verso 6. Ele está registrando o que diz Yahvé. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Yahvé está reafirmando o seu decreto, está ratificando a autoridade do seu ungido. Jesus foi feito rei por decreto de Yahvé. E o Senhor aqui, o Senhor Deus, Yahvé, está reafirmando o seu decreto. Ou seja, o decreto não será revogado. Não resta aos opositores, senão a sujeição. Mas o salmista não ouve apenas a voz de Yahvé. O salmista ouve também a voz do ungido de Yahvé. Verso 7. Aí o ungido de Yahvé fala: proclamarei o decreto do Senhor. Agora quem vai falar é o Messias, é o ungido de Yahvé. Ele vai detalhar o decreto que fez dele o rei do universo. Ele vai mostrar que o seu reinado é legítimo. Ele vai mostrar a legitimidade do seu governo. Ele vai mostrar que o seu reino não é um poder usurpado, não é um reino usurpador. Ele é rei por direito. Primeiro ele mostra que o decreto que o constituiu rei do universo está fundamentado na sua eterna filiação. Veja o verso 7. Ele diz aí, ó: ele me disse, isto é, Yahvé me disse, quem está falando é o ungido do Senhor: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então a eterna filiação de Jesus é o que embasa o seu reinado e dá legitimidade a ele. Irmãos, falar da eterna filiação de Jesus é falar da sua divindade. Há um velho credo do século IV, credo niceno-constantinopolitano, que diz que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, eternamente gerado, não criado, mas eternamente gerado, de uma só substância com o Pai. Então, dizer que Jesus é o eterno Filho de Deus é dizer que Ele é Deus, como o Pai. Tem a mesma natureza divina do Pai. Portanto, isso dá legitimidade ao seu governo, porque Ele está reinando sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Ele é o legítimo Rei e Senhor do universo. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Em seguida, veja aí no Salmo, depois de proclamar a legitimidade do seu reinado, ele proclama também a extensão cósmica do decreto de Yahvé. Ele diz aí que Yahvé falou com ele: peça, verso 8, peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra
por sua possessão. Então ele agora revela a extensão cósmica do seu reinado. Yahvé concedeu ao seu ungido um reinado de extensão universal. Toda autoridade me foi dada, ele falou. Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E finalmente, ele proclama o triunfo do seu governo. Veja aí o verso 9. Com uma vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Ele foi ungido rei também para exercer vingança contra os inimigos de Yahvé. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que convém que ele reine até que ele subjugue todos os seus inimigos. E a garantia do triunfo é expressa nesse salmo pela figura de alguém com uma barra de ferro atacando um vaso de barro, de oleiro. Esta figura expressa a facilidade com que o ungido do Senhor destruirá os seus inimigos. O Apocalipse usa uma figura diferente para falar dessa facilidade, né? Diz que vai ser com sopro da boca. É assim que o Senhor dará fim aos seus inimigos. Então, meus irmãos, o ungido do Senhor, desta maneira, declara, explica o decreto que fez dele rei e senhor. É um governo legítimo, é um governo de extensão universal e é um governo que triunfará sobre os seus inimigos. Fechamos aqui a segunda sessão do Salmo. Terceira sessão, chegamos finalmente à última sessão do Salmo. Ela é contida aí dos versos 10 a 12. Nesta sessão nós temos aí um apelo do salmista. É uma oferta da graça. Nos versos 10 e 11 nós lemos: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Agora, pois, preste atenção nessa conjunção, ela é uma conjunção conclusiva, não é? Ela liga o que o salmista vai dizer com tudo aquilo que ele disse antes. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: considerando a inutilidade dessa rebelião, considerando a insanidade desta rebelião, considerando que o Senhor retém pacientemente a sua ira, considerando que no seu tempo Ele haverá de manifestá-la, considerando que Ele é o único que pode dar sentido à existência de vocês, sejam prudentes, tomem juízo, sejam prudentes, deixem-se advertir, deponha as armas da rebeldia, se submetam a Ele e encontrem nele aquela vida que vale a pena ser vivida. O salmista quer que nós consideremos tanto a desvantagem da rebeldia quanto a vantagem da sujeição.
Ele quer que nós consideremos a insanidade da rebelião. Rebelar-se é rejeitar o jugo suave, o fardo leve do príncipe da paz. É rejeitar o único que pode dar significado último, verdadeiro, permanente à nossa existência. E finalmente aí no verso 12, o salmista diz: beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiem. Beijem o filho. Irmãos, essa é uma expressão que precisa ser entendida no contexto do Oriente, não é? Onde o beijo era uma forma de render homenagem, render respeito. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela fala do Senhor Deus ao profeta Elias a respeito do remanescente fiel que ele havia preservado em Israel. Deus diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então essa é a ideia. Alguns estudiosos também acham que essa ideia do beijo era uma maneira de selar uma reconciliação. Parece que isso aconteceu lá no caso de Jacó e Esaú. Então, o que nós temos aqui no final do Salmo é um convite da graça. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, pois o Senhor está retendo a sua ira, mas dentro em pouco Ele vai manifestá-la. E o salmista termina então com a afirmação de bem-aventurança daqueles que aceitam o convite da graça e se refugiam no Senhor e no seu ungido. Então, quem é o homem mais poderoso do mundo? É Jesus Cristo. Ele está governando o universo. Ele é o Rei das nações. Nem todos percebem isso, nem todos se submetem ao seu reinado. Mas o reinado dele haverá de prosperar e ele haverá de derrotar todos os seus inimigos. Irmãos, deixa eu terminar com algumas aplicações práticas. De que maneira o Salmo 2 pode ajudar você? O Salmo 2 pode ajudar você se você estiver vivendo de maneira ingênua no mundo. Você não pode ser ingênuo. O Salmo 2 está dizendo que nós vivemos num mundo que não é espiritualmente neutro. Desde que Deus amaldiçoou a serpente, dizendo: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, que é Jesus, nós vivemos num mundo antitético. Há uma antítese em operação no mundo. Há aqueles que são contra o Senhor e o seu ungido. É uma antítese irreconciliável. Não há possibilidade de bandeira branca. É rendição ou derrota. Não tem bandeira branca. É uma antítese que o Senhor Deus colocou. Tem uma inimizade que permeia toda a história da humanidade. Então não seja ingênuo. Esse salmo está nos lembrando que nós estamos vivendo numa realidade antitética. Os poderosos desse mundo são contra o Senhor e o seu ungido. Deixe-me dar um exemplo a você. Outro dia eu ouvi a respeito
de uma postagem de um professor universitário na rede X, antigo Twitter. O professor postou o seguinte lá no X: o aluno me enviou a dissertação de mestrado em educação para autorização de depósito. Já o tinha orientado, etc. O aluno colocou na dedicatória: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pedi que refizesse a página. Estou sem paciência para versículo bíblico na educação laica, com letras garrafais assim. Irmãos, é claro que um trabalho acadêmico deve seguir as normas da academia. Não se espera que um aluno fundamente o seu trabalho acadêmico simplesmente nas suas convicções religiosas, é claro. Mas nesse caso, é uma citação bíblica na dedicatória, que é um espaço extremamente pessoal. Na dedicatória, o aluno coloca o que ele quiser. Quiser dedicar ao pai dele, à mãe dele, ao avô dele, ao clube do coração, é algo legítimo. Mas esse professor ficou irado quando viu lá na dedicatória: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele mandou o aluno refazer a página e foi derramar a sua bilis nas redes sociais. Estou cansado desse negócio de... Percebe? Nós não vivemos num mundo neutro. Nós vivemos num mundo que é contra o Senhor e o seu ungido. Vivemos numa cultura que vê o cristianismo como uma religião desprezível, que vê os cristãos como gente perigosa, ameaça ao bem social. Não seja ingênuo. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Mas talvez o seu problema não é ingenuidade. Talvez o seu problema seja medo. Você tem a percepção de que os dias são maus. E talvez você esteja sendo assaltado pelo medo, esteja receoso com o avanço do mal no mundo. Onde a coisa vai parar, reverendo? Meu Deus do céu! Ou quem sabe você se sente frustrado, desanimado, achando que não vale a pena lutar pelo bem, acha que é inútil lutar pela promoção da verdade e da justiça no mundo. Se você estiver com medo, ou se estiver desanimado, o Salmo 2 ajuda você. O Salmo 2 mostra que apesar de toda a maldade que campeia, apesar de toda a proliferação do mal, apesar da corrupção, o bem vai triunfar. Ah, vai. Na sua ira, o Senhor dá risada. Parece que Ele não se importa. Mas na sua ira, a seu tempo, o Senhor lhes falará. E no seu furor, o Senhor vai deixar os seus oponentes apavorados. A gente pode até ter a sensação de que o Senhor está indiferente, não se importa. Mas o Salmo 2 diz que o Senhor, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Salmo 2 garante a você que com a mesma facilidade que se destrói um vaso de oleiro com a barra de ferro, o Senhor vai pôr ordem nessa bagunça. Vai, vai. Não tenho dúvidas disso. Ele vai destruir todos os seus oponentes. Salmo 2 nos oferece esperança no meio desta confusão. Ele nos garante que a justiça e a verdade vão prevalecer.
Finalmente, para terminar mesmo, o Salmo 2 aplica a você que está em rebelião contra o Senhor e o seu ungido. Se você estiver vivendo em rebelião contra o Senhor e o seu ungido, este salmo é um convite para que você deponha as armas da rebeldia e se renda a Cristo em arrependimento e fé. Esse salmo está mostrando a você que essa rebelião faz mal a você. Você precisa compreender a futilidade, a nulidade dessa rebeldia. Você deveria compreender que a sua rebelião é insana, é inconsequente. Você deveria compreender que você está causando mal a si mesmo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você foi projetado para Deus como o peixe foi projetado para a água. Já pensou o peixe rebelar-se contra a água? Não quero saber mais de ficar dentro d'água. Tolice. Está fazendo mal a si mesmo. Então, se você estiver se rebelando contra o Senhor e contra o seu ungido, aproveite que Deus está retendo a sua ira. O Salmo 2 é um convite da graça. Aproveite o tempo da oportunidade. Renda-se para o seu próprio bem. Nas suas confissões, na sua autobiografia, Agostinho chega a essa convicção, não é? Senhor, nós viemos de Ti e a nossa alma não encontra descanso, senão em Ti somente. Essa rebelião está fazendo mal para você, para o seu bem. Depõe as armas da rebeldia. Renda-se a Cristo. Lembre-se que o Salmo 2 termina com a afirmação de que são bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você pode ser um bem-aventurado se você se refugiar no Senhor e no seu ungido. Que Deus ajude você a compreender isso, para a sua felicidade no tempo e na eternidade, e para a glória do nome do Senhor. Amém.